Você Vamos está na lá. indústria tem quanto tempo, cara? Eu tô 16 anos na indústria, Thiago. 16 Ah, anos tá, já aí nessa caminhada. tá explicado então por que que todo mundo te conhece, né? Desses 16 anos aí, né? Eu entrei na indústria em 2004 e como operador de revestimento, né? Ah, que Então, legal. na manipulação de sólidos e tô com 11 anos já em cargos de liderança, né? Então, já estamos aí com uma boa experiência, né? Justifica um pouco da barba branca aqui também, né? Eu tô nesse caminho aí. Pessoal, quem está chegando aí, ó, até o Fábio tá aí, Fábio é gente boa, Fábio Carrijo. Opa, Pessoal, Carreira, é, a gente fina demais. sejam, Mandou uma pergunta boa para mim. Vamos ver aí se eu vamos dar conta de responder ela. pessoal que está entrando aí agora, sejam bem-vindos. Novamente aí para nós é uma satisfação muito grande em ter vocês aqui conosco hoje. Hoje nós vamos receber o João Gasparelli para falar um pouco sobre os desafios do setor de produção na indústria farmacêutica. João, você já começou aí a fazer a sua apresentação. Eu queria que você falasse sobre a sua formação, o que você faz hoje, para as pessoas entenderem quem é o João. Tá. Então, eu me formei em técnico em química, né? Quando eu comecei a minha carreira aí na indústria farmacêutica. E logo depois eu ingressei na faculdade de farmácia, né? Então, sou farmacêutico formado pela Unip, que é uma universidade, né, lá de São Paulo, né? Hoje já tem até aqui no Goiás também. Eu me formei em Campinas, São Paulo, em 2009 e acho que foi em 2017 eu fiz uma pós-graduação em MBA, né? Eu fiz MBA em gestão industrial e, que nem eu comentei antes, estou aí há 11 anos em cargo de liderança, né? E atualmente estou como gerente de produção, né? Tem 2 anos e 9 meses, né? Recebi a promoção aí em 2018, né? Então estamos 2 anos e 9 meses como gerente de produção, né? Então atuei antes, né, como coordenador, supervisor, líder, né? Eu tive encargos também operacionais e agora estamos aí na estratégia, né? Então, um desafio muito grande, né? Que nem você, né, a gente está trazendo aqui esse tema aqui para hoje, para a gente passar por um pouco aí pro pessoal aí, um pouquinho aí do dia a dia, né? Um pouquinho acho que da rotina, um pouco aí do que acontece lá dentro da indústria, né? Acho que tem bastante universitário aqui também, né? Então acho que tem essa curiosidade, né, Tiago, em tá sabendo o que acontece, né? E qual que são como que é essa rotina, né, dentro da indústria farmacêutica, né? Os desafios, né? Desafio a gente tem muito, né? Até eu estava brincando com uma colega aqui agora há pouco, né? A Júlia, que está até assistindo a gente também. Mas, ó, Júlia, tô um pouco ansioso, viu? Ela falou assim, não, João, bate papo aí dos perrengues que a gente passa todo dia, né? Eu falei assim, pois é, mas Né? Aí tem muito assunto, né? Se for tem, falar dos tem, perrengues. putz, tem muito, né? Que nem a gente, às vezes, sai para tomar um cafezinho, esse cafezinho rende. Mas, né, desafios são inúmeros, né? Então, é, a gente tem nosso segmento, né, o farmacêutico, né? Ele é regido pela Anvisa, a gente tem a RDC que está vigente hoje, que é a 301 de 2019, né? Uma RDC bem puxada, né? Que não deixa quem aí a nossa classe aí brasileira em relação ao mundo, né? Então, internacional. Então, a gente está muito bem, né? A, nosso sistema de qualidade, né? Que a CRDC puxa muito isso também. Então, esse é um grande desafio para a gente aí na produção também, né? Tá ajustando aí a capacidade, produtividade, né, para não deixar perder essa questão de qualidade, né, de toda essa norma que rege o nosso segmento, né, da indústria farmacêutica, né. Então, assim, isso É, é bem complexo, né, para a gente, assim, no dia a dia, mas, enfim, isso é mandatório, né, como a gente coloca, né, não tem como a gente correr, tem algumas coisas que a gente tem um prazo, né, algumas adequações que a gente pode estar indo aí um pouco mais para frente, mas, assim, isso é mandatório, né. Eu e, vejo.
Pode falar, Thiago. Não, não, pode concluir. Acho que também uma grande questão também aí dentro para a gente aí, né, como gestor, né, de produção, né, eu acho que de qualquer outra área também, mas produção também aí, a parte da integridade e segurança dos nossos colaboradores também é um grande desafio, né? Então a gente tem uma cultura aqui que a gente precisa estar um pouco mais firme em relação à segurança do próprio colaborador, a utilização dos EPIs, né? Os dispositivos de segurança dos equipamentos também, né? Quando a gente está falando de produção, a gente tem muito maquinário, então assim, tem muita é muito perigoso, né? Um jump, um burla, burlar alguma etapa, algum sensor, então isso pode ter ocasionar um acidente muito grave, né? Porque quanto gestor, né? Então a gente quer que a pessoa, né, o colaborador nosso, venha trabalhar, né, íntegro e a gente brinca até assim, devolver ele para a família dele do jeito que ele veio para a gente, né? Então, estava até comentando com um colega também de segurança que sobre isso, ele falou, não, a segurança, né, a pessoa que fala de segurança, ela tem que gostar de pessoas, né? Então, porque Com se você não gosta certeza. da pessoa, você não vai estar cuidando dela, né? Então, a segurança é cuidar, né? É nós, quanto gestor, cuidar dela e ela também fazer a parte dela na utilização do EPI e a relação ao comportamento, né? Então, isso são dois pilares aí, né? Vamos colocar aí. A gente vai falar um pouquinho mais do terceiro aí, na minha opinião, né? Que é muito importante. Então, a gente falou um pouco de qualidade, um pouco de segurança e tem a produção, né? Que é o nosso core, né? Então, que a gente está lá para fazer acontecer, né? Para fazer comprimido sair, para fazer a caixa no final da linha tá acontecendo para estar abastecendo esse mercado aí, né? Que é muito grande, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande de produção, né? Então, quando a gente tem demanda e capacidade, está tudo bem, né? Agora, quando a gente não tem capacidade, aí já a gente começa a apertar um pouco mais o nosso calo, aí fica, aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, aí tem que colocar a cabeça para pensar, né? Aí a gente fala, não é nenhum desafio, né? É uma grande oportunidade, porque a gente coloca uma restrição numa entrega e a gente faz um trabalho, né? E consegue realizar essa entrega aí em relação à capacidade ou qualquer outra questão que a gente venha a falar, né? Daqui para frente também, então isso é muito gratificante. E uma das ferramentas que a gente utiliza dentro, não só da produção, né, mas acho que da produção é uma questão um pouco mais forte aí, para essa melhoria aí de processo, né, é a questão a gente utiliza a metodologia Kaizen, né, que ela traz toda a base aí do PDCA, então essa é uma ferramenta que a gente utiliza muito dentro da produção, né, onde que visa aumentar aí as eficiências de equipamento ou até buscar outras melhorias de otimização de processo, automação, né? Então, a gente abrange aí muita coisa também, né? Eu quero até deixar já o convite para todos vocês que estão assistindo a live aí, pessoal. Vocês podem colocar suas perguntas. Ao longo, nós vamos fazer aqui primeiro um bate-papo e depois nós vamos tentar responder todas as perguntas aí que vocês fizerem, tá bom? Até já anotei um aqui do Fábio, muito bacana. Depois desse primeiro momento, nós vamos respondê-la, tá, Fábio? Ô, João, assim, Sim. para a gente começar, eu queria que você respondesse como é o sentimento de ser o responsável aí pelo setor de produção de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né? E eu vejo, assim, muitas vezes, alguns alunos falarem que quer, nossa, meu sonho é ser gerente. Eu acho que elas não têm noção da responsa que é você ser gerente. Hoje você tem quantos funcionários abaixo de você? Então, é uma responsabilidade tremenda mesmo, viu? Então, não é fácil mesmo, né? É uma luta diária aí, perseguir, conquistar isso, né? Assim, né? Eu já vou chegar na parte dos colaboradores, mas eu sou muito grato, né? Onde estou hoje, né? Como gerente de produção, né? De uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Isso é foda, vamos colocar assim, né? É muito bom, é muito gratificante, eu sou muito feliz.
gosto muito do que faço, né? Mas tem muitas responsabilidades, né? Então, assim, hoje, atualmente, eu tenho 600 colaboradores, né? Debaixo de mim. Desses 600 colaboradores, 4 são coordenadores, né? Então, respondem para mim diretamente. E temos 25 líderes, né? Que esses são as pessoas aí que estão vamos colocar na linha de frente, né? Fazendo a estratégia nossa aqui, né? Eu estou aqui no meio da pirâmide, né? Essa estratégia nossa aqui, né? Da estratégia da companhia, fazendo para o tático operacional para fazer, que nem como eu falei lá no começo, colocar essa caixinha, né, no final aí, né? Colocar essa caixinha no estoque. Assim, é uma responsabilidade tremenda, viu, Thiago? A gente tem vários KPIs aí que a gente controla, né? Então, a gente tem um orçamento aí. A gente, nesse ano aqui, está um ano muito atípico, né? Por conta do Covid, muitas restrições, né? Muitas variáveis, né? Que não estavam planejadas no ano passado, né? Então, a gente tem um orçamento muito grande aí em relação a despesa em relação a CAPEX, né, investimento de máquinas, melhorias, né, e o próprio questão também do orçamento de headcount, né, que são 600 colaboradores, né, então é uma gestão muito, assim, como que eu posso... tem uma responsabilidade muito grande e a gente tem que estar com isso muito bem na mão, assim, muito bem gerido, muito bem controlado esses indicadores, porque, assim, 1, 2 dias que a gente perde, a gente até nem 1, 2 dias, né? Às vezes um turno que a gente perde, a gente não consegue recuperar lá na frente também. Então, assim, isso é uma responsabilidade tremenda. E além de tudo, né, que eu acho que está intrínseco isso com a gente, né? A gente tem que soltar todos esses medicamentos com qualidade, né, para o mercado. Então não adianta nada a gente fazer produção e não ter qualidade, né? Então aí complica, né? Então a gente tem que estar sempre trabalhando aí no dia a dia, no turno a turno, na hora a hora, com os nossos líderes, com os nossos colaboradores, né, operador, auxiliar, manipulador, para que essa qualidade, né, se transforme na caixinha final lá na farmácia, né? Vamos colocar assim, né? Então é uma responsabilidade tremenda. O meu sentimento hoje é de muita gratidão, né? Onde cheguei, né? Pô, até quando recebi o convite de fazer a live, fiquei muito satisfeito, muito feliz de trocar essa ideia aqui, né? Não sou um grande orador, né? Mas o pessoal fala que eu falo bem até. Às vezes eu acho que eu falo muito até. Mas, assim, eu acho que a gestão, assim, até essa semana tive conversando com os coordenadores meus, eu acho que a gente tem que também tentar deixar um clima muito leve dentro da fábrica, né? Com Apesar de certeza. toda essa pressão, que tem pressão, tá? A pressão é muito grande, é violenta a pressão. Então, se a gente leva essa pressão que a gente recebe de cima para baixo, a gente vai deixar o pessoal estressado, e quando a gente deixa o pessoal estressado, a gente não tem produção. Então, assim, é, é meio um jargão falar isso, mas assim, pô, o pessoal feliz trabalhando, a gente entrega produção boa e isso vai acontecendo, né? Então a gente também tem que saber filtrar, né? Essa pressão que vem, né? De entrega de número, né? De redução de despesa, né? De fazer mais com menos, porque isso é sempre exigido da gente, né? Então essa pressão a gente tem que estar segurando aqui, né? E estar sabendo cadenciar e soltar ela, né? De forma mais natural para o pessoal de baixo, para que eles não tenham esse estresse, né? E uma coisa que eu também falo muito com o meu time é a questão da gente ter essas metas, né? Muito bem claras para o pessoal, né? Porque não adianta essa meta estar comigo, né? Eu tô lá na minha sala, na minha cadeira, apesar de eu andar bastante dentro da produção, mas não é eu que estou fazendo ela, né? Então, essa meta tem que estar desdobrada. Então, e ela tem que desdobrar e ela tem que chegar para o auxiliar, para o operador, para o manipulador, e senão as coisas não vão acontecer, entendeu, Thiago? E assim, João, aproveitando o gancho que o Fábio deu, eu acho que é bem pertinente a pergunta dele com o que você acabou de falar. Você falou muito sobre a questão de gestão de pessoas, né? E é legal, vindo de um gerente de produção,
falar que quer que deixar o ambiente leve, porque normalmente a visão que as pessoas têm é que setor de produção é loucura, é tiro, porrada, bomba, né? Eu sei que Mas é tem que ter loucura sangue, mesmo. eu sei que tem que ter sangue no olho. Mas assim, uma pergunta que o Fábio fez, eu acho legal, é o seguinte: como que você está fazendo? Quais são as estratégias que você está fazendo nesse momento, sabendo de que nós estamos vivendo a pandemia? O seu funcionário muitas vezes está com um parente em casa que está em uma condição ruim de saúde, ou está com um filho em casa agora no sistema novo de ensino. Como que você está lidando com essa galera para poder mantê-los engajados e continuando tendo uma boa produtividade? Então, Thiago, eu acho que assim, acho que uma das principais características que um gestor tem que ter é a escutativa, né? E ter a escutativa realmente ativa, né? Porque às vezes a gente escuta, mas a gente não está dando toda a atenção para o colaborador, né? Então eu acho que já começa aí, então por isso que o nosso líder que está lá na linha de frente, ele tem que estar muito bem alinhado comigo, né? Com o gerente, com o coordenador, com o líder, porque é esse cara que está lá na ponta, lá o operador, vamos falar do operador assim, né? De uma forma genérica para a gente pegar todo mundo aí. O operador que está com esse problema, até com essa dificuldade em casa, na hora que ele chega para o líder, se o líder dele não der atenção para ele, não escutar ele, né? Deu ruim, você entendeu? Então, assim, porque eu até brinco, muitas vezes a gente até é psicólogo, porque a gente escuta N histórias e a gente, às vezes, consegue dar alguma orientação, conselho, né? Mas às vezes a pessoa também está ali só querendo falar e quer que você escute e dê atenção para ela, né? Isso às vezes basta, né? Então, assim, isso é um trabalho, né, que a gente faz aí na liderança, né? Da questão da escutativa, que tem que estar muito presente. E, e uma coisa que a gente vem aqui, acho que cada vez mais a gente vem evoluindo aí quanto gestão, eu falo, acho que de uma maneira geral, é questão de olhar para o ser humano, né? Então, não olhar para. Vou me colocar aqui para o João do crachá da Brain Pharma, né? Olhar para o João da casa dele também, né? Porque assim, que talvez ele tenha uma dificuldade lá e realmente eu possa tratar. E assim, eu vou te falar, a gente tem um time aí de gestores aí no industrial da empresa onde eu trabalho, que é formidável, assim, o pessoal vem trabalhando muito essa questão, vou colocar, humanitária, né? Então, e a gente entender o lado da pessoa fora da empresa, né? E a gente tentar lá ajudar da melhor maneira possível. E aí você fala de manter ela engajada, né? Eu acho que assim, aí é tudo é, é uma forma de como a gente coloca isso também no dia a dia, viu, Thiago? Porque é o seguinte, produção sim, é sangue nos olhos, a gente tem que ter muita força, né? A gente tem que querer bater meta, né? Acho que todo mundo quer bater meta. A gente tem que querer bater meta. Todo mundo tem que querer bater meta, tem que fazer acontecer, mas eu acho que eu acho que diferencia muito também, acho que na estratégia, acho que é muito mais da gestão, é a gente reconhecer também os pequenos esforços, entendeu, Thiago? Porque às vezes a gente não vai conseguir bater todas as metas, né? Todos os dias, todos os turnos. Então, mas a gente também tem que saber reconhecer. Porque talvez não bateu aquela meta, mas a gente fez um esforço tremendo para chegar naquele resultado, e não é porque talvez a gente, pô, faltou talvez uma caixa para entregar a meta, a gente não vai dar um parabéns pro pessoal na linha, entendeu? Então acho que isso também muda todo esse cenário, né? E aí, na hora que eu coloco de trazer o ambiente leve, é isso também, porque se a gente tá toda hora assim, não, eu quero só a meta, eu quero a mais que a meta, eu vou me frustrar quanto gestor e eu vou deixar meus colaboradores frustrados, porque, pô, eles vão falar assim, pô, eu tô entregando, eu tô fazendo o meu máximo, e meu máximo nunca é o suficiente para o meu gestor, você entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem que reconhecer os pequenos esforços também, no dia a dia, na hora a hora, no turno a turno, no dia a dia, no mês, né? Porque não adianta também eu chegar, que nem a gente está próximo de mais um final de mês, né? Chegar no dia 30 e falar, cadê a minha produção? Não, minha produção no dia 30. Dia 30 é o dia que eu tenho que estar mais tranquilo, porque assim, eu já fiz. Você entendeu? Eu tenho que começar no dia primeiro, né? No dia primeiro, na primeira hora, né? E ali a gente tem que ir para cima a todo momento, né? Então, assim,
eu tenho essa questão muito comigo, entendeu? De escutar as pessoas, né? Assim, eu já tive assim, uma fase aí um pouco mais agressiva, vamos colocar assim, né? De cobrança, né? Porque não posso também deixar aqui de falar isso, mas acho que assim a gente tem que mudar, entender o cenário onde a gente está colocado, né? Mas eu vejo isso também, eu olhando para minha carreira para trás, eu vejo isso com muita maturidade, né? Que não é fácil também, porque às vezes a gente quer matar um lá dentro, né? Padrão. Poxa, por que você não está fazendo certo? Eu já falei 1000 vezes para você, e isso e aquilo. Então, mas faz parte, são pessoas, né? Então, são seres humanos, né? Então, a gente acerta, a gente erra. Claro que, mas aí, quanto gestor, né? E a gente vai aprendendo bastante coisa, né, no dia a dia, é vivência, né? A gente também tem que aprender quem vai estar dentro do nosso time, né? Infelizmente, porque a gente tem que dar essa oportunidade para essa pessoa, talvez lá fora, talvez ela está no lugar errado. Então, assim, nem todo mundo se identifica, talvez a pessoa entra no primeiro momento pensando que era aquilo que ela estava buscando, mas depois de um tempo não, a gente ela vê que não é aquilo, e se a gente deixar, né, a pessoa fazer o que ela quiser, vamos colocar assim, é a história da laranja podre, ela vai começar a contaminar outros colaboradores, e a gente, quanto olhar, quanto gestor, tem que estar muito atento a isso, né? E aí, até respondendo aí, a gente tem que monitorar e dar feedbacks constantemente, entendeu, Thiago? Porque senão a gente deixa isso escapar, e o feedback é uma maneira da gente estar corrigindo, né, preventivamente isso, e a gente está orientando e falar, ó, o caminho é esse, se você quiser seguir, tem que ser assim, assim, assado, porque tem muitas coisas que são gestões, mas tem coisas que são mandatórias, né? São procedimentos, são normas internas, são RDC, são Anvisa, não é o João que está pedindo, não, a gente tem toda uma estrutura para fazer aquilo acontecer, né? Então, a gente tem que estar dando esse feedback constantemente, né, para essas pessoas. E, pô, deu um feedback, treinou, não deu certo, né? Aí a gente também tem que ter a sabedoria de também chegar num desligamento. E isso é ruim para um gestor, né? É difícil É fazer muito ruim. desligamento. Não é fácil, mas quando a gente constrói isso, né? Dando feedback, monitorando, acompanhando de perto, tendo escutativa, né? Então, estando ali do lado da pessoa, na hora que você vai fazer o desligamento, a pessoa já até sabe porque está sendo desligada. Você não precisa falar nada. Então, assim, se torna até mais fácil isso, né? Então, mas a gente tem que estar muito atento a isso, porque senão dá ruim, né? João, e assim, para quem nós temos aqui, você até colocou de uma forma bem legal aí no início, que nós temos aqui universitários, nós temos de tudo, assim, o público da científica eu tenho desde o aluno que está entrando no primeiro período até um cara que é gerente e nos segue, sabe? Até quero até fazer um comentário, a minha mãe postiça, você conhece ela, a Ellen, até a Ellen tá aí, ó, a Ellen Pinese, esposa do meu orientador de doutorado, daqui a pouco ele corta meu pescoço. E, e assim, João, quando você fala da produção, eu tenho alunos e tem pessoas aqui que não têm nem noção do que é um setor de produção. Então, eu queria que você comentasse aí rapidamente quais são os processos que abrangem o setor de produção. Quais são os processos do seu setor de produção? Porque a empresa que você trabalha é gigante e produz de todo tipo de produto, né, de medicamento. Quais são os processos que abrangem o seu setor de produção? É, eu sou responsável por 3 formas farmacêuticas, né? Sólidos, líquidos e semissólidos, né? No meu prédio de atuação tem essas 3 formas. Vou falar brevemente aqui, né? Um pouco, eu falo bastante, né? Vou falar Não, mete brevemente. bronca, tá ótimo, cara. Eu tô aprendendo aqui, eu tô anotando aqui, aprendendo junto com os meninos. Vou falar um pouco assim mais do processo de sólidos, né? Que eu acho que é um processo aí um pouco mais interessante, né? Tem mais etapas, né? E eu acho que se a gente for falar assim do volume e até do que a gente tem nas farmácias, vai estar aí entre 70% aí, né? Do que está aí fora é sólidos, né? Então, vamos colocar assim. Então, a gente tem assim
processo de fabricação de sólidos, né? Então, tudo isso começa, né, na verdade, é uma cadeia muito grande, né? Então, a gente tem o recebimento de matéria-prima, né? Tem essa análise, né? Vamos pegar toda a cadeia, né? Senão o pessoal vai ficar achando, pô, você está falando só ali do seu pedacinho. Pô, como assim, né? O processo é grande, né? Então, a gente tem, né, toda a negociação de suprimentos, né? Esse transporte dessa matéria-prima chegando dentro da fábrica. Chegando na fábrica, tem toda a análise dessa matéria-prima e colocando essa matéria-prima aí na posição no almoxerifado, onde que aí o PCP vai startar, né, uma ordem de produção, um lote, vamos falar de lote, que acho que fica mais fácil para todo mundo. Aí vai startar um lote aí onde a pesagem vai realizar a pesagem de todas as matérias-primas desse medicamento, né? Esse medicamento tem uma lista técnica já, né? Já está já, já está certa, né? Então, na hora que a gente puxa esse código desse SKU, então já vem toda a listagem de todas as matérias-primas, quantidade. Então, a pesagem faz essa pesagem, né? Solicita essa matéria-prima, faz essa pesagem, né? Toda a identificação, né? Toda a rastreabilidade aí que, né? Do setor farmacêutico exige, né? E envia para a gente aí para a fábrica, né? Então, na fábrica, né? Falando de sólidos aí, a gente podemos ter, né, um processo via úmida, né? O processo de via úmida ele pode ser de secagem via leito, né? Que o que é o leito? O leito é um equipamento onde ele joga ar quente nesse pó, né? Nesse granulado, né? Não vamos falar de pó, não, vamos falar desse granulado. Então a gente tem a etapa do leito, né? Que é uma via da via úmida, ou a gente tem o processo também em estufas, né? Então, estufa a gente coloca esse granulado nas bandejas da estufa e coloca para secar, né? A estufa é um processo mais antigo, né? E o leite é um processo mais não é nem novo, né? É um processo mais moderno, né? Mas a gente ainda tem na grande maioria das estufas os dois tipos de vias de secagem, né? Quanto estufa quanto leito, né? Após essa secagem aí, né? De leito ou estufa, então ele passa por um processo de granulação, né? Aí onde a gente vai normatizar e deixar os grãos no mesmo tamanho, né? Então ele passa por um moinho, por malha, né? Então a gente tem esse processo aí. E antes de iniciar o processo de compressão, a gente tem um processo de mistura final, né? Onde a gente coloca os lubrificantes, né? Os lubrificantes eles não entram nessa via úmida, né? Então ele passa também por uma malha, então e a gente faz toda essa mistura. Ou a gente faz em dois equipamentos, né? Ou a gente pode fazer em BIM, né? Que é um equipamento, ou em misturador em V, né? Então a gente vai fazer essa mistura, né? Então, após esse processo, ele vai para a compressão. É só para mim não perder aqui, a gente também. Então, eu falei do processo via úmida, né? Ele segue via leito ou estufa. E a gente também tem o processo aí de via seca, né? O processo via seca, ele passa, ou ele já vai direto para um BIM, para uma mistura, ou ele já vai direto para um V, uma mistura, né? E posterior, mistura final, que nem eu comentei, e para a compressão. E a gente também tem alguns SKUs que tem compressão direta, né? Então, do jeito que essa matéria-prima vem da pesagem, a gente já leva ela direto para a compressão, inicia o processo de compressão, né? Então, aí a gente tem o processo de compressão, que nem eu comentei, né? De compactação, né? Dos comprimidos, né? Então, o comprimido ele pode descer por gravidade, ou ele ser abastecido manualmente, ou ele pode ser abastecido por sistema a vácuo, né? Para abastecer a compressora, né? Então, a compressora aí a gente tem N compressoras aí no mercado, né? Umas mais automatizadas, outras nem tanto, né? Onde fazem todo esse controle desse comprimido, né? Em relação a peso, diâmetro, né? Espessura, e dureza. Então, tem alguns equipamentos que fazem isso de forma automática, né? Então, esse comprimido já sai aí, né, da compressora aí já apto para uma blistagem. Mas a gente tem, né, não só comprimido direto, né? Vamos compressão direta, que vai, é o comprimido simples que a gente fala, né? Que é sem revestimento, né? Então esse comprimido ele já pode ser depois
e para embalagem, ou a gente também tem um processo de revestimento, né? Na verdade, a gente tem dois processos de revestimento. A gente tem um processo de revestimento, que é feito por um equipamento de caçamba perfurada, ou a gente tem o processo de drageamento, né? Onde a gente tem os comprimidos, eles são tem um cobrimento, né, do núcleo dele, né, do comprimido. Então ele recebe um revestimento, mas a gente chama de draga, né? Então normalmente essas dragas também levam açúcar aí na composição do revestimento dela. E a característica também é do equipamento que ele é uma caçamba não perfurada, né? Então a gente tem o processo de drageamento que não tem caçamba perfurada e do processo de revestimento que tem a caçamba perfurada, né? Após isso, né, o comprimido revestido, ele segue para a etapa de blistagem, né? Ou do invase primário, né? Aqui no caso a gente tem blister, né? Blister alumínio, PVC, PVDC, alualo, alualo. A gente também tem envelopamento aí, né, de envelopadora, né? Que aí não é máquina de blistagem, é uma envelopadora, né? A gente chama de alumínio strip, né? Então, a gente tem esses processos. Após a etapa de blistagem, né? Vamos colocar blistagem, envelopamento, né? Essa embalagem primária aí, né? Onde o comprimido recebe aí um alumínio, PVC, né? Essa cobertura desse material de embalagem, ele passa para a fase de encartuchamento, né? Alguns produtos eles são encartuchados, né? Em cartucho, né? Conforme a gente compra até na farmácia, ou a gente compra, às vezes a gente vai na farmácia e compra algum medicamento também, né? Só o blister, né? Então a gente tem dois processos, né? A gente tem o de encartuchamento, onde que ele recebe bula, né? Bula cartucho e vai numa caixa padrão. Eu tenho outro, né? Que a gente está falando por blister, ou ele vai para um processo de display, né? Aí onde que ele vai ser fracionado lá na farmácia e vai ser venda unitária, né? Por blister, né? Então a gente tem Hum. quando chega o final aí, produto acabado, pallet formado, vai para o CD e aí aguarda a nossa quarentena, né? A liberação aí de CQ, né? De fazer todas as análises físico-químicas micro e depois a gente tem uma conferência de toda essa documentação, né? Porque todo esse processo que eu coloquei aqui, ele é todo documentado, todo registrado, né? Temos N formulários, né? N registros de limpeza. Então, essa documentação é avaliada pelo time aí, até né, da sua colega Ellen também, né, que faz parte aí de um braço dessa parte dessa qualidade, da nossa colega, né, vamos colocar assim. E tem todo esse check para venda aí está disponível para o mercado, né? Então, esse é um processo assim, né? Coloquei rapidamente, né? Claro que tem muitos detalhes, né? A gente falando assim, sem olhar um equipamento, falando, fica talvez um pouco lúdico, né? Mas assim, esse é um processo numa linha geral aí de sólidos, que acho que é um processo, né, bem complexo aí, mas aí a gente tem líquido, que a gente vai preparar em reatores, né? Os semissólidos, que a gente tem aquecimento das bases, né? Onde faz a base óleo, né? Então a gente faz essa mistura, verte, né? Então a gente também tem esses processos aqui dentro, onde que eu faço o gerenciamento deles também. E é super legal, você citou algumas coisas aí que em aula, às vezes, nós comentamos com os alunos e eles não têm noção do tanto que é bacana, né, João? Eu sou suspeito, cara. Eu Ah, sou químico industrial, eu gosto muito até os meninos tentam, às vezes, replicar esse misturador IV, ele é super bacana, né? Então, eu acho que eu sempre... É claro que nós temos questões de compliance, tem várias questões, né? Mas é, os alunos que podem participar e podem fazer visitas técnicas em algumas indústrias, eles vão ter noção do quão grandioso é isso tudo que você explicou, né? Não é. é isso tudo numa salinha, viu? Isso aí a gente está Não, falando de não, um não. prédio produtivo. O É, negócio é muito grandioso, né? Quando se trata de produção e muito organizada, né? A indústria farmacêutica. organizada, muito limpa, né? Assim, um dos cuidados que a gente tem muito grande aí em relação à contaminação cruzada, né? Então, de qualquer tipo, né, de documento ou de matéria-prima, enfim, né, contaminação cruzada no geral,
são prédios grandes, né? Às vezes não só de um térreo, dois, três térreos, né? Então, isso também é fantástico, né? Temos equipamentos de menor escala, de grande escala. Então, assim, eu também sou muito suspeito a falar isso, sou muito apaixonado, gosto dos equipamentos, gosto das pessoas, né? Então, assim, mas assim, é um processo muito bem organizado, muito bem sincronizado, né? Por que muito bem sincronizado? Porque tudo entre etapas aí, a gente tem os holding times, né? O que é o holding time? É o tempo que esse produto pode ficar entre uma fase e outra, né? Eu não posso começar manipular um produto e deixar ele lá e comprimir daqui 2, 3 meses. Não. Eu tenho um tempo padrão entre etapas, né? Pesagem, manipulação, compressão, revestimento, revestimento, embalagem. Então, assim, né? Então, por isso que eu falo que ele é muito bem sincronizado, né? Porque não é simplesmente, coloca lá que vai sair. Não. Se não tiver um acompanhamento aí, né? Se tiver esse sincronismo muito bem, e a gente vai acabar não tendo uma qualidade no produto, porque a gente perde estabilidade, né? Dos componentes, né? A gente tem uma estabilidade, tem uma validade de uma matéria-prima quando ela está sozinha, né? Quando a gente faz um book, faz um lote, ela recebe aquela validade que a gente colocou esse produto em estabilidade quando a gente criou esse produto, né? Então, assim, tem todos esses tempos que a gente tem que estar respeitando e tem que estar seguindo. Por isso que eu falo que é um processo muito bem sincronizado, né? Então, a gente não pode dar bola fora, né? Que senão, dar bola fora, a gente vai reprovar lote, vai descartar lote, e é isso que a gente não quer, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado aí, né? E monitorar, controlar, né? Então a gente temos indicadores para cuidar disso também, para gerenciar isso, né? Então, temos indicadores de lead time, que é o tempo de atravessamento. A gente tem esses indicadores de holding time, que é o tempo entre fases. Então, assim, é que nem quando a gente coloca assim, né, a responsabilidade é muito grande. Eu acho que a gente começa a quebrar, né? A gente vê que tem muitos detalhes, né? Tem muita microprocessos, né? Dentro de um processo grande que a gente tem que estar gerenciando e não pode estar descuidando em nenhum momento, entendeu? João, e assim, dentro da sua, assim, na sua experiência, dentro daquilo que você já vivenciou, igual, eu achei muito bacana quando você falou que você começou lá na linha produtiva, né? Isso já serve até de inspiração para muita gente, né? Então, com certeza você tem a visão do operador, você tem a visão do líder, do supervisor e hoje do gerente englobando tudo. Na sua experiência, quais são os principais erros que podem acontecer, que podem ocorrer no setor de produção? Olha, que nem eu comentei, né? Então a gente está aí, tá falando de pessoas, né? E se a gente não tem um processo muito robusto, né, muito bem controlado, automatizado, vamos colocar até assim, né? E se a gente trabalhar numa automação, a gente vai minimizar esses erros, certo? Agora, quando a gente trabalha, né, com processos manuais, né, que nem eu falei, manipulação, depende do manipulador fazer essa adição da matéria-prima. Então, se a gente não tem, se a gente não dá essa robustez para ele no processo, para ele estar fazendo certo, a gente já cria um problema, então já é um erro. Então, a gente tem que ter os nossos procedimentos, eles têm que serem muito robustos e retratarem, né, muito bem a realidade com o que está escrito, né? Porque eu não posso simplesmente criar um procedimento, né, um POP, né? O procedimento operacional padrão. Eu pego o POP, tem que fazer assim, essa. Não, tem que estar muito bem detalhado, porque quando eu chegar lá, eu não sou leigo, né? Eu entrei na indústria, fui treinado e tal. Seguir o procedimento, eu vou ter aquele resultado final. Então, eu acho que aí já é um trabalho da gestão aí, né, do líder, né? E aí de manter isso como bem robusto, né, esse processo. Então, acho que esse é um grande erro que a gente pode cometer aí, não estar escrevendo muito bem os nossos procedimentos, nossas técnicas, né? E aí, quando eu dou subjetividade para as pessoas, elas fazem o que elas querem, entendeu? E aí, quando elas fazem o que elas querem, vai dar errado. Então, e é muito padrão, né? As coisas têm que serem padrões. Então, a gente tem esses padrões de processo, a gente tem padrões de regulagem de máquina, né? Então a gente tem padrões de setup, né? Como que a gente vai limpar a máquina, né? Também isso é muito importante, né? Porque também é uma etapa crucial. Para mim, eu vejo que o setup é muito importante, porque a gente dá flexibilidade
a companhia também, né? Quando a gente dá mais setup, a gente consegue entregar mais esses KUs. Então, acho que essa é uma grande falha aí da gestão também. E a gente também passar um treinamento e não explicar a importância para a pessoa que vai executar aquela atividade, né? A importância daquele processo, daquela atividade. Porque quando a gente explica ou dá um treinamento e passa muito superficialmente e não explica os propósitos, né? Os porquê do que ela está fazendo aquilo, talvez ela pode chegar num momento e falar, isso daqui é idiota, não preciso. Mas atrás, a gente lá atrás não colocou porquê, né? O propósito, a importância daquela atividade para aquele colaborador, ele vai fazer errado. Então, acho que aí também está um grande erro, a gente não dar essa atenção no treinamento, né? É não mostrar o propósito, né? Mostrar a importância daquela atividade. Todas as atividades são importantes, porque se não fossem importantes, elas não estavam lá. Então, assim, elas fazem parte de um grande processo de produzir medicamento, né? Então, mas a pessoa que está lá, ela tem que entender isso. E como que ela vai entender isso? O líder dela tem que passar isso para ela, né? Então acho que tá aí uma grande falha, né? E aí acho que uma grande falha aí também da nossa aqui da estratégia de gerência, diretoria, coordenação também, é a gente fazer a produção em excesso, né? Produzir o que não tá demandando. Isso também é uma grande falha, né? Eu acho que eu sou um cara também que gosto só adapto a filosofia Lean, né? O Lean tem 7 desperdícios e eu acho que o principal desperdício do Lean é a produção em excesso, né? Porque a produção em excesso movimenta toda a cadeia, né? Eu comentei lá atrás do processo de fabricação de sólidos. Pô, pensa, eu estou falando para os meus suplementos que ele tem que comprar X matéria-prima a mais, aí eu vou produzir mais desse cara, eu vou colocar ele no estoque, eu vou gerar demanda para o CQ, para o controle, para a produção, e esse cara vai ficar parado no meu estoque. E aí? Não vai Eu ver. acho que esse é um grande erro assim, da estratégia, ter essa produção em excesso, né? Então, acho que isso também nossa, acho uma falha muito grande, porque acho que a gente tem que estar muito bem coerente aí, né? E por isso tem que estar muito bem alinhado com a parte de planejamento, né? Assinou o PI, o que, que a gente vai produzir, qual a quantidade que a gente vai produzir, para a gente não. É, é, a, o lance da subjetividade. Eu não posso deixar lá, escolhe. Não. O que o mercado está precisando, o que, que a gente vai fazer? Acho que isso vale, né, para a demanda, isso vale também para os microprocessos, né, para os procedimentos. Né? Então a gente não pode deixar o nosso operador fazer o que ele acha. Né? Não. Ele pode até dar sugestões e a gente pode melhorar os processos. Por isso que a gente tem a metodologia Kaizen, justamente para isso. Mas só que assim, a partir do momento que a gente valida, né? A gente padroniza um processo, valida, qualifica ele, a gente tem que seguir ele. E para a gente alterar ele, tem uma série de mudanças, né? A gente tem o CM, né? Com o controle de mudanças, né? Então, onde que a gente vai gerenciar essas mudanças? A gente pode ter mudanças, sim, mas a gente tem que controlar elas. Então, é, eu acho que isso é uma grande falha aí da gestão, né? Pequena, média e alta aí, né? A gente não deixar muito claro para as pessoas o que elas têm que fazer. E acho que isso a gente dá um tiro no pé, porque também é a questão da meta clara, né? Meta clara e atingível, porque se a gente vamos falar de meta não só de entrega, né? Mas pô, a gente tem uma meta de entregar qualidade, né? De entregar 100% da qualidade. O 100% da qualidade foi desenhado com aquele procedimento. Se a gente descumprir esse procedimento, a gente vai ter um produto, a gente não vai ter uma qualidade esperada lá no final. Então, acho que esse é um grande erro aí da gente não mostrar o propósito, a importância para as pessoas e a gente, como estratégia grande, não está fazendo superprodução. Acho que fazer superprodução dá errado. Não. E assim, dentro da linha produtiva, quais são os principais indicadores que você mede para avaliar se a sua produção tem qualidade ou não? Então a gente tem aí, né, o AE, né? O AE ele traz aí, o AE ele é compilado por 3 índices, né, de produção. A gente monitora o AE em todas as linhas, né? Então, a gente tem atualmente a gente não mede o índice de qualidade ainda, mas assim é um cara que está no nosso radar para a gente estar medindo, mas o AE bruto, quando a gente pega ele, na hora que a gente quebra ele, vai estudar ele, ele tem 3 etapas, né, que é
performance, tempo e qualidade, né? Então, a gente hoje gerencia muito a performance e qualidade, na performance e tempo, né? Então, a gente tem esse indicador gerido em todas as linhas de produção, de todos os prédios, né? Então, isso é feito hora a hora, né? Então, essa é uma questão que a gente começou a implementar e acho que deve ter uns 4, 5 anos dentro da companhia e a gente vem tendo resultados fantásticos, né? Em relação à qualidade, né? A gente tem aí vários controles em processos, né? Que é onde a gente faz. Alguns deles são feitos no início, meio e fim do lote, outros são feitos de meia e meia hora, né? Então, onde a gente consegue controlar isso muito bem, a qualidade do nosso produto dentro da linha de produção, né? Então, a gente temos N controles em processo, né, onde que a gente consegue garantir e assegurar a qualidade do nosso medicamento, entendeu, Thiago? Legal. E você está falando aí sobre as metas, sobre qualidade. Como que você faz, João, como gestor, para garantir a qualidade dos produtos? Porque, como você bem colocou, nós temos diversos controles, nós temos o erro operacional que pode acontecer por N fatores também, isso é natural do processo, mas como que você faz hoje para garantir a qualidade? Porque a empresa que você trabalha, ela é referência em qualidade. Sendo referência em qualidade, tem alguma coisa que você faz que talvez outro gerente não está fazendo, ou por outro processo, ou outra empresa, enfim. Como que você faz para garantir a qualidade? É olhar de perto, é passar as metas, como você já falou, de forma clara, é treinamento, o que você faz? Então, o que eu faço, né? Eu acompanho muito de perto o meu processo, entendeu? E aí, quando a gente acompanha muito bem de perto, a gente, né, acaba forçando isso, né? Mas assim, eu acho que eu também colocasse, antes de falar um pouco de mim, acho que colocar da empresa, mas a gente também é muito bem seguro em relação à entrega de qualidade, tá, Thiago? Por quê? Porque os nossos processos estão todos validados, todos qualificados, né? Então, todos os nossos produtos, antes de ir para o mercado, eles passam por análises criteriosas, né? De controle físico, químico e micro, né? Tem uma análise criteriosa de toda a documentação. Então, assim, claro que o que eu faço dentro da minha área é uma gestão adicional a isso, você entendeu? Então, acho que isso tem que ficar bem claro também, né? Que não é o João, né? E no caso, né, cada um tem sua gestão, né? Mas assim, a empresa ela dá todo esse suporte, né? Dá todas essas ferramentas para que a gente consiga entregar no final um produto com muita qualidade, né? Então acho que isso é fundamental. O que que eu faço é minimizar os erros, entendeu? Então acho que é esse o meu papel, é essa a minha busca. A gente tem metas aqui também de descarte de material, né? De produto, de material. Então, assim, então a gente tem que perseguir isso. E como que eu faço isso? Então, esse é o acompanhamento meu diário, né? Eu passo linha a linha, né? Então, eu tenho isso muito bem de perto, eu com os coordenadores, com os líderes. Então, assim, essa gestão de perto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu falo para você que quando a gente acompanha e monitora de perto, o resultado é outro, tá? Só de a gente acompanhar, a gente tem ganhos, né? Então isso. E como você colocou, eu vou puxar um pouco de trás, eu já fui operador e operador às vezes é malandro. Quando ele não vê que o chefe, desculpa o termo chefe, aí quando ele não Não, vê que é o isso aí chefe não está mesmo. olhando, ele vai dar uma coxambrada. E essa coxambrada que ele der, né, deslize, a gente pode ter um impacto em relação à qualidade, entendeu? Então, essa gestão de perto aí funciona, tá? No meu caso, vem funcionando até hoje. Então assim, e eu vou repetir aqui uma questão que eu coloquei atrás aqui também. Eu acho que a questão do treinamento e colocar a importância daquela atividade, do propósito dela, faz toda a diferença. Porque se eu chegar na linha de produção hoje, Thiago, e falar assim, ó, vocês têm que fazer assim, e virar as costas, o pessoal pode ser que naquela hora, naquele dia, ou naquele mês eles vão fazer. Mas vai chegar uma hora que eles vão parar de fazer, porque assim, por que eu estou fazendo isso? Ninguém me explicou o porquê. Agora eu chego lá na linha de produção, falo o que eles têm que fazer e o porquê eles têm que fazer aquilo, aí isso se torna diferente. E eu vou te falar, quando a gente fala o porquê das coisas, as pessoas vêm trazendo sugestão pra gente.
Então, isso faz toda a diferença. Então, aí você coloca a ideia com o auxiliar, o operador trouxe para você dentro daquele processo, aí a coisa, aí, assim, eu fico até contente de falar isso, porque, assim, aí é outro nível, porque aí as pessoas estão fazendo por elas, né? Então, não é porque você foi lá e falou, né? Então, não, elas estão fazendo, pô, realmente porque elas estão entendendo que aquilo é importante. Então, assim, isso é fantástico. E a gente, como que a gente vê isso? É os indicadores. Quando a gente retrata o indicador que a gente tinha antes, X reprovações, e depois de um tempo a gente não começa a ter mais reprovações, pô, a gente está vendo que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, né? Tá chegando lá na ponta da linha. E eu acho que assim, e tem que ter uma coisa também que eu acho que tem que e isso para mim é muito importante. Eu falo, a porta nossa da sala tem que estar sempre aberta. Tem que estar realmente, né, fisicamente, para as pessoas chegarem até você, mas para trazer os problemas. E aí, quando a pessoa traz o problema para a gente e a gente olha para o problema, mas não olha para o problema, a gente vai olhar o foco na solução daquele problema, faz a diferença. Você entendeu? Porque quando a gente tem que ter foco na solução, não no problema. O problema a gente vai ter todo dia, a gente tem problemas, N problemas. Mas como eu vou lidar com eles, né? Como que eu vou solucionar eles? E outra, eu não posso porque o cara errou, eu matar ele. Não. Pô, tem que entender porque ele errou. Que talvez ele está errando por uma falha minha, da minha gestão. Que talvez eu não escrevi o procedimento direito, ou eu não dei a ferramenta adequada para ele fazer aquele processo. Então a gente tem que olhar para dentro e ter o foco na solução. Então acho que e isso, Thiago, traduz nos indicadores, né? Indicadores de reprovação de lote, indicadores de relatórios de ocorrências, né, de não conformidades, né? Então, isso se traduz, né? Essa gestão se traduz nesses indicadores. E esses indicadores, a minha gestão está indo muito bem. Então, assim, eu acho não, acredito que está funcionando, né? Então, tá indo muito bem. Eu estava numa outra área ali, antiga, antes de assumir essa área atual que eu estou, eu fiquei lá 2 anos. E eu assumi a área e a gente tinha N reprovações todos os meses. E aí a gente começou esse trabalho. Eu saí de lá e entreguei a área com 2 anos sem nenhuma reprovação de lote. Então, assim, eu posso afirmar para você que isso dá certo. Então, assim, eu tive esse resultado. Então, assim, e esse resultado vai se traduzindo, claro, né, nos indicadores aí que é reportado, né, semanalmente, mensalmente aí para gente. Vamos lá. Outra pergunta que surgiu é assim, já já nós vamos falar, né, sobre a questão de dicas, né, e tal. Nós já falamos sobre a questão de engajamento. Teve uma pergunta técnica que eu achei legal, assim, é nítido que a pessoa trabalha na área, né? Na sua concepção, qual você acha que é o que você considera que o sistema puxado ele é importante para evitar desperdícios, uma produção em excesso? Ou você acha Claro, que porque não tem como ter, na verdade tem como por falha de processo, né? Mas quando se trata do sistema puxado, se você até puder explicar o que é o sistema puxado, a gente está falando aqui, tem gente que não sabe nem o que é, né? Mas é porque nós temos o sistema empurrado e puxado. No sistema isso aí, puxado, a demanda vem e você produz de acordo com a demanda, né? Então você acha isso que aí. isso é importante para evitar desperdícios? Com certeza, né? Até foi uma questão que eu até coloquei aqui, né? Da produção em excesso, né? Porque a produção empurrada, ela, de certa maneira, ela possibilita que essa produção em excesso aconteça, né? Agora, já no caso do sistema puxado, na minha opinião, ele é muito importante. A gente utiliza essa metodologia lá dentro, né? A gente tem que sempre estar olhando nos ajustes, nos parâmetros, né? Porque senão a gente também tem um olhar fixo aí a gente pode ter um problema, né? De desabastecimento ou de um excesso de algum SKU, né? Que mudou a demanda, enfim, tudo isso.
Mas para mim o sistema puxado é fantástico, né? Então a gente tem algumas as conexões aí do sistema puxado, né? Com o Start via Kanban, né? A gente tem o supermercado. O supermercado ele traz vários fatores, né? Vários outros subindicadores, né? Que compõem o supermercado, né? Que o supermercado é uma ferramenta o supermercado, né? Eu tô falando que o supermercado é a forma de abastecer, né? Então, assim, né? A gente tem as classificações dos produtos, né? Entre A, B e C, né? Então, a gente também leva em consideração o tempo de atravessamento dele na cadeia produtiva, né? Que é o nosso lead time, né? Então, assim, a gente tem vários indicadores que compõem o supermercado para que a gente tenha um sistema puxado eficiente, né? Então, para mim, o sistema puxado, sim, ele evita desperdícios, né? A gente evita estoque, né? Exagerado, porque a gente tem essa visão fácil, então a gente trabalha ali, aí depende do parâmetro da companhia que ela vai usar, se ela vai usar 120% do estoque, 120, 130, enfim, né? Aí é uma decisão da companhia. Quando que ela vai dar o start? Quando que ela vai dar o start também é parametrizado muito consequentemente do tamanho desse lote, né? Então, se eu tenho um lote muito pequeno, então o meu disparo ele tem que ser mais próximo, né, do 100%. Quando eu tenho um lote muito grande, ele pode estar um pouco mais distante ao 100%. Mas isso também vai depender muito da demanda desse SKU, né, desse produto, né? Então, é, a produção de sistema puxada, ela tem que estar alinhada, né, à demanda, né, de vendas, né, e aí e muito bem sincronizada com a fábrica, né, com os TC que a gente sabe. O que é o TC? É o tempo de ciclo, né, de cada equipamento, em cada etapa, né, que aí no período todo ele forma o lead time, né, que é o tempo de atravessamento total. Então, para mim, com certeza, ele evita desperdícios e evita que também produtos eles venham a entrar em falta também, né? O que, que é a falta? Pô, a vendas quer XXKU e eu não tenho ele. Então, o meu supermercado ele vai amortecer. O que, que o supermercado faz? Ele amortece a venda e a puxada e a empurrada da fábrica, né? A puxada, venda coloca, fábrica entrega para o estoque, né? Então, ele vai amortecer isso para que a gente sempre tenha produto disponível para venda e que a gente não tenha excesso desse SKU, né? Então, quando a gente mexe com isso, a gente. E se eu falar de WIP também, que é Work in Process, né? Que são os lotes que estão em processo, né? Em fluxo, né? Como eu falei dos sólidos, a gente tem várias etapas. Se a gente também tem isso de maneira descontrolada, a gente também, e o sistema puxado, ele vai olhar isso também, o que está em processo, né? Então, assim, isso também proporciona que eu não tenha excesso dentro da fábrica, eu não tenho excesso dentro no meu almoxarifado. Eu com excesso dentro da fábrica, que nem eu coloquei, a gente tem os holding time, a gente pode vir a estourar um holding time, então vou ter um descarte de produto, então isso, com certeza já estou diminuindo uma perda. E se eu tiver estoque em excesso, a gente sabe que também a gente tem um prazo de venda desse SKU e com menos de 12 meses a gente não coloca esse produto à venda. Então, se a gente controla muito bem o nosso estoque, também a gente evita um produto que a gente colocou dentro da fábrica, utilizou a capacidade na fábrica e depois ele ficou parado no estoque. Então, assim, o sistema puxado, ele vai nivelar tudo isso, né? E é um sistema puxado, né? O próprio nome já diz, né? A metodologia Lean, ela é muito simplista, né? E eu adoro essas coisas porque a gente às vezes quer inventar a roda e o simples está na nossa cara, né? E o sistema puxado, ele é muito fácil, é muito visual, né? É dinâmico também, mas assim, é uma ferramenta fantástica, eu adoro, sou apto a essa metodologia e com certeza, assim, ela traz grandes resultados, entendeu? Aí, que nem eu comentei lá atrás, a questão do setup, né? Só para já que a gente ganhou um pouquinho mais de tempo, a questão do setup, né? Quando a gente coloca o setup também, dentro do sistema puxado, a gente dá mais flexibilidade. O que dá mais flexibilidade? A gente coloca mais SKUs no estoque. Né? Então, quando a gente tem um setup muito elevado, isso também entra dentro do cálculo do supermercado. Né? O meu tempo de Uhum. setup. Se eu tenho um setup, quando eu trabalho no meu setup, eu tenho redução no setup, eu vou ter que conseguir colocar mais produto no mercado de outros SKUs. Então,
o setup é muito importante dentro da produção. Eu até falo para o meu time assim, a gente tem que ser bom no setup, porque a gente já é bom em produzir, então a gente agora tem que ser bom no setup, porque quando a gente consegue ter esses níveis de setup muito próximos aí do padrão, né? A gente consegue colocar mais produto, dar mais flexibilidade, a gente coloca mais giro, né? Então é menos dinheiro parado dentro da fábrica, menos dinheiro parado dentro do almoxerifado. Então a gente só tem ganhos com o sistema puxado, entendeu? Aí Legal. a gente ficaria 1 hora falando só de sistema puxado, viu, Thiago? Tem mais gente que sabe muito mais do que eu disso, mas isso daí É bacana. dá para decorrer bastante também. Mas é bacana principalmente porque é uma orquestra, né? O sistema puxado ali, você tem que estar tudo alinhadinho mesmo, senão... E assim, nós estamos desde o início da live, ô João, falando sobre metas, né? Com certeza você tem aquelas metas que são as metas padrão, né? Aquelas metas que são as básicas que devem ser atingidas, mas com certeza você que está na alta gestão, você também tem algumas metas que são audaciosas, né? Independente se são aquelas metas básicas já, que é aquilo que nós já estamos fazendo ali na mês a mês, está produzindo 1 milhão, então, cara, tem 10 anos que produz 1 milhão, essa meta ela é básica, ela tem que ser cumprida, né? Mas ainda temos metas audaciosas, enfim. De modo geral, como que você lida com as metas? Porque se for uma pessoa ansiosa e ficar ali meio louca, vai entrar em parafuso, né? Porque imaginar que você está iniciando um mês e você sabe aonde você tem que chegar no final do mês, isso para servir até de dica para quem quer trabalhar no setor. Como que você lida com as inúmeras metas a serem batidas? E não só produtivas, tá? Metas também, no geral, que o seu cargo engloba de forma geral. Então, a gente tem, vamos falar um pouco mais, a gente tem algumas metas corporativas, né? Vamos colocar assim. E aí a gente tem follow-ups aí quinzenais, né? Ou algumas são mensais, né? Porque tem algumas metas aí que a gente tem também vamos colocar assim, o tempo de execução dela também. Não adianta a gente fazer um follow-up de 15 dias, porque aí a gente vai chovendo molhado, né? Não vai ter nada o que falar. Então a gente tem para algumas metas um pouco mais distantes, esse follow-up. Eu acho que o follow-up é fundamental, né? Para esse monitoramento, né, de algumas metas mais estratégicas, né? Porque aí é uma meta que só não depende só do meu esforço, vamos colocar assim, né? Depende do esforço conjunto, né? Então, por isso que a gente faz essas reuniões aí, né, esses follow, dependendo da meta, a gente alinha essa frequência, né? Então, para que não escorregue no decorrer do ano, né? Mas aí vamos trazer numa meta mais audaciosa para o mês ou para o tri, né? Eu vou trazer um pouco mais para a realidade minha aqui. A gente está trabalhando bastante em trimestre, né? A gente acaba de iniciar o quarto tri, né, de 2020. E a gente tem algumas metas meio audaciosas aqui em relação à minha área, que em relação até elevar o AE, né? Então, assim, para a gente, o AE, né, ele vai também, a gente tem um padrão e se o meu AE, dependendo do meu AE como ele tiver, meu padrão vai ficar lá embaixo, né? Vamos colocar, eu tenho uma meta de 100 standard, mas o meu AE é de 50, então eu estou falando que eu vou entregar 50, né? Então, e aí a gente faz todo o cálculo de capacidade em cima dos OEs, né? Dos N equipamentos. Então, a gente fez essa análise agora no começo e faz, pô, para a gente chegar ao que a gente almeja aí no final do ano é ter todos esses caos dentro dos níveis de estoque, né? Acima de 80%, né? A gente não tem nem um SKU abaixo de 80% aí no final do ano. A gente precisa alavancar alguns OEs, né? Então, opa, o que a gente vai fazer? Então, aí que a gente vai entrar com um trabalho de melhoria, né? De Kaizen e tal. E a gente... esses OEs são um pouco desafiadores, né? Porque, assim, não é fácil subir um OE, né? Não é fácil. Porque, como eu falei, o OE, ele tem... A gente trabalha com dois índices, né? Que é o performance e tempo, Performance né? e tempo. Então, assim, o tempo é 24 horas. A gente não tem mais 24 horas. Então, tem que melhorar em performance. Então, e aí a gente também, por isso que aí entra o setup,
né? O setup é um grande vilão aí de caimento de OE, né? Vamos pensar numa linha mais gargalo, né? Tem restrição, né? Que é lógico que a gente vai olhar para esse OE mais em detalhe no equipamento gargalo. Né? O que é o equipamento gargalo? É o equipamento que restringe, né, capacidade de outros equipamentos, né? Para a fase posterior e anterior, né? Então, ele gargala, né? É que nem um funil. Então, ele vai gargalar ali. Então, se eu não trabalhar no meu gargalo, eu não vou ter produto lá na frente. Então, a gente trabalha sempre olhando o gargalo para também maximizar os esforços nossos dentro da produção, né? Então aí é onde que a gente entra aí, pô, então é o AE, pô, a gente sai de um AE de 50 para 58%, falar para você, não é fácil, né? Então essa é uma meta muito ambiciosa. E aí é acompanhamento, turno a turno, né? E aí, pô, entrou o setup, tem que estar o nosso time de produção lá dentro, né? Tem que estar o time de excelência operacional também acompanhando para ver o que a gente pode estar melhorando, né? Então, assim, também, Thiago, não é uma coisa que a gente faz sozinha, né? Então, só produção. Então, a gente tem um suporte também que vai estar nos auxiliando ali, que a gente tenha essa melhora de performance, né? Mas vamos falar aí, vamos traduzir em número, né? Então, a gente também tem um desafio muito grande em entregar o orçamento, né? Então, pô, toda a base de despesas ela é feita em um orçamento que a gente fez lá em 2019, né? E agora a gente está com outro orçamento. Então, pô, como que a gente vai buscar esse orçamento? Pô, a gente tem algumas fábricas aqui dentro que a gente sabe que não vai entregar o orçamento, mas assim, o quanto que a gente vai deixar de entregar. Então, vamos reduzir esse gap. Então, assim, o que a gente vai estar fazendo? Então, pô, é um trabalho em conjunto, assim, uma sinergia entre times aí. O time da manutenção tem que estar muito bem sincronizado com a gente também aí. Qual que é o foco deles, qual que é a linha de atuação, né? Não só manutenção, o time da excelência operacional também está ali bem próximo, né? A própria qualidade, né? Porque, pô, deu qualquer problema, a qualidade tem que estar à disposição, tem que ser rápida, né? Não pode ter aquela coisa morosa, burocrática, né? Então a gente tem que tentar agilizar ao máximo isso e trazer todo mundo para essa sinergia, né? Para essa meta, porque assim, algumas dessas metas são compartilhadas, né? Que nem eu falei de alguma. O AE é uma questão mais específica da minha área, mas aí a gente foi falar orçamento, a gente está falando da companhia, né? Não é só da minha área, né? Então, e aí, esse monitoramento e como que a gente vai chegar nele, né? E essa sinergia entre os times aí, né? Produção, manutenção, né? Qualidade, excelência, né? Toda essa sinergia para um resultado, porque assim, esse resultado não é só da produção, esse é resultado de todo mundo, né? Então, eu acho que isso também eu acho que também tem que estar o mindset das pessoas aí das outras áreas também tem que estar muito, muito bem alinhada, né? Então, e a gente vem trabalhando muito bem alinhado em relação a isso, né? Então, assim, a grande dica é ter essa sinergia, né? Ter hoje o trabalho em equipe, né? Em time, né, Thiago? Ninguém faz nada sozinho, né? Então isso é muito importante. E o trabalho em equipe multidisciplinar, multiáreas, aí é outra questão, porque a gente ainda vê em alguns lugares, né? Os castelinhos, né? Vamos falar, né? Os feudos, né? Cara, É aqui eu né? tinha notado isso aqui. Então, assim, não é trabalho time, é todo, né? Então, assim, eu acho que isso também faz toda a diferença aí para um resultado fantástico, né? Um resultado de excelência, um resultado acima do padrão, um resultado que vai superar as expectativas e a meta, entendeu? Eu acho que é todo esse contexto. Legal, tinha até anotado aqui, ó. A Ellen tá sugerindo o David para uma live. Eu tô esperando a Ellen para uma live sobre garantia da qualidade. Entendeu? Acho que a gente poderia falar um pouco aí de qualidade, produção, manutenção, todo mundo junto também. Cada semana, vamos pegar o time da Brain Pharma, cada semana cada semana pegar o gerente. Falar, tem mais gente que o David fala, pô, João, o David é o parceirão nosso aqui de manutenção, saca muito de manutenção. Ele tá aí, mas acho que ele deve estar no Instagram do filho dele. Ele não tinha Instagram igual eu também. Ele não tem, aliás, né? Agora eu tenho. E ele até falou, pô, João, a gente podia falar do desafio produção e manutenção. Assim, bora fazer um, né? Acho engraçado porque, ó, isso aí já que o João tocou nesse assunto aí, ó, pra gente ir para a próxima pergunta,
eu contar uma história para vocês. Um cara igual o João, o planeta Terra inteiro conhece o João. Falei assim, João, vamos fazer uma live? O João super simpático, até comentei com o Ricardo, que foi nossa ponte aí de... Ricardo é coordenador de desenvolvimento. Falei, cara, que cara gente boa, super solista. Aí passa um pouco, o João vai e me conta, Thiago, tem só um pequeno detalhe. Cara, se for para fazer a live no Instagram, não tem Instagram. Falei, vamos ver o que a gente faz, né, para poder resolver isso. Agora já é um cara que está nesse meio aí, acabou, João. Daqui a pouco tá postando foto de menino, foto de filho. Já era, cara. É um caminho sem volta. João, e nós estamos falando, você até falou, você citou um negócio que eu tinha anotado aqui, que já dá a brecha aí para a minha próxima pergunta. Quais são as características fundamentais para quem trabalha no setor de produção? E eu te pergunto isso e falo que tem a ver com o seu comentário anterior, porque eu acho que a todo momento as pessoas que estão sensíveis na live aí para absorver o conteúdo que você está dando, elas estão percebendo que se você não tiver comunicação, jogo de cintura, são detalhes que fazem toda a diferença. E aí você até comentou aqui, e isso aqui já é um puxão de orelha até talvez para os alunos, né, que estão aí na live, os estagiários, enfim. As pessoas não querem relacionar dentro de uma sala de 20 pessoas. Imagina dentro de um setor de 600, entendeu? Então, assim... Eu estou falando do setor de 600 numa companhia de quase 400 colaboradores. Entendeu? E aí eu quero assumir um cargo de gestão. Não consegue fazer gestão nem dos problemas internos. Então, de forma geral, quais são as características fundamentais que você julga ser necessário para quem trabalha no setor de produção? Eu acho que, assim, esse relacionamento interpessoal é importantíssimo, né? Porque a produção ele tá ali, né? Vamos colocar no centro, onde que tá acontecendo a transformação, né? Então, eu tenho contato com praticamente quase todas as áreas da companhia, né? Então, acho que esse relacionamento interpessoal ele tem que acontecer. Eu tenho que ser uma pessoa aberta às críticas, né? Então, acho que isso é fundamental também, porque a gente erra, né? Então, a gente tem que também, né, entender, internalizar isso, né? E saber corrigir os erros, né? Então, a gente tem que aceitar a crítica, porque senão pode dar ruim, né? Então, a comunicação, né? Ela tem que existir, né? Porque, que nem eu falei lá no começo, pô, questão da meta. Se a meta tá clara para mim, mas se essa meta não tá clara para o meu operador, então, deu ruim. E aonde que vai falhar isso? Na comunicação. A gente vê isso no dia a dia nas trocas de e-mail, né? Pô, tá acontecendo isso, você vai pegar, aí você pega, não, vamos pegar o histórico, né? Você pega o primeiro, puta, mas nem era isso que a gente estava querendo, né? Então, e às vezes a gente também peca muito aí por, vamos mandar e-mail, pô, às vezes é pegar o telefone, a gente perdeu um pouco isso, né? O WhatsApp e tal, e-mail, essas coisas, perderam um pouco isso, né? De olhar, né? E às vezes até falar com a pessoa, pô, Thiago, e aí, como que tá isso? Tal. Aí você vai mandar um e-mail, aí que nem assim, eu mesmo não sou um cara que fico sentado na minha mesa lendo e-mail online, eu não sou um cara online em e-mail. Então, assim, dependendo do assunto, se o cara não me ligar, vai passar, eu vou ver no outro dia, se for urgente, deu ruim, né? Então, assim, a comunicação é fundamental, né? Acho que esse relacionamento interpessoal é importante, que ele está muito bem linkado aí à comunicação também, né? Eu acho que assim, e acho que uma característica assim, acho que de produção, que pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que ser arrojado também, assim, eu gosto de ser muito arrojado, né? Mas aí acho que é uma característica muito mais minha, assim, mas assim, eu vejo que isso é importante, né? Você querer mais, né? Mas saber também como você quer isso, né? Porque também não é arrancando o couro de ninguém, né? Então, mas acho que a gente tem que ter arrojado, mas também com um certo cuidado, né? Porque também a gente não pode ser tão arrojado, né? Querer um desafio tão grande que a gente não possa conquistá-lo, né? Então, acho que isso tem que estar muito também, isso vai muito da maturidade. Também não adianta a gente falar assim, eu quero, não, cara, beleza, a gente tem que ter um foco, mas assim, dependendo da meta, não adianta eu fazer, eu vou bater essa meta. Você não tem nem capacidade para bater essa meta. Você talvez não tem nem
mão de obra para bater essa meta. Então você não tem os recursos necessários para bater essa meta. Como que você vai bater essa meta? Então, aí você não bate. Opa, caiu aqui de novo. E você não bate essa meta sozinho, né? Então essa meta ela tá com todo mundo também, né? Tá com você, tá com tá com a qualidade, tá com o PCP, tá com a manutenção. Então, assim, tem que estar muito, muito bem sincronizado, muito bem ali. Aí o relacionamento interpessoal é muito importante em relação a isso, né? Para você também, senão você coloca os pés pelas mãos, né? Eu acho que assim. E eu acho que também, para a produção, você também tem que ter um perfil aqui. A gente tem rotina, tá? Mas a nossa rotina nunca é a mesma, assim. A gente tem. É muito dinâmico. O nosso dia a dia é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Então, se a pessoa que não gosta desse dinamismo, né, dessa mudança, né, não vai para a produção, É isso que eu ia porque te perguntar. Tem uma característica que eu acho que ela ficou até assim, meio banalizada, né? Porque toda entrevista de emprego chega lá a pessoa que nunca trabalhou na produção e fala 3 qualidades e 3 defeitos. A pessoa fala assim, proatividade. Aí e você vê a pessoa falando proatividade até deitada, assim, quase dormindo, né? aí a pessoa fala, Tiago, a pessoa discute, a pessoa fala proatividade, a caneta cai no chão, ela nem pega a caneta, ela tem proatividade? Entendeu? Mas assim, apesar de terem banalizado o termo, você acha que é uma característica importante também? Claro, claro, claro. Eu nem coloquei ela, né, assim, porque É para básico, mim né? tem que ter. Pô, eu tô vendo que vai acontecer um problema, eu tô vendo um ruído, e aí é o olhar do gestor, né? A gente tem que estar atento aos sinais, né? Que as pessoas estão dando pra gente, né? A máquina, né? O processo, né? Porque a gente tem que, se a gente está andando, a gente está acompanhando, a gente sente, a gente percebe, sente não, a gente percebe isso. Então, aí a gente tem que ter essa proatividade, né, em resolver logo esse problema, né? Porque senão, e aí, que eu falei, não é o problema, teremos problemas sempre. Ainda bem, até brinco. Ainda bem que tem problema, porque senão a gente não tava aqui, porque se fosse tudo lindo e maravilhoso, não precisava. Então a gente está aqui justamente para solucionar eles da melhor maneira possível, né? E aí, né, essa proatividade ela tem que existir, né? E aí assumir também, né, a responsabilidade, né? O papel do dono, né? Então acho que isso é importante também. Pô, eu sou dono da produção, está acontecendo desvio na minha área. Quem que tem que ser o protagonista disso? Não é a qualidade, não é a manutenção, é a produção. E aí eu que vou costurar isso com eles, né? Fazer essa sinergia, trazer todo mundo para o mesmo, né, para o mesmo barco e aqui vamos seguir. Você entendeu? Por isso que eu nem coloquei a proatividade, entendeu, Thiago? Mas, É realmente bem. banaliza, É. mas tem que ter E, intrínsecos. é. E assim, quais são já que falamos sobre qualidades, quais são os erros que você percebe em relação não agora ao processo? Porque no início da live nós falamos sobre os erros mais comuns do setor. O que você percebe se você tivesse a chance de dar uma dica dos erros que você mais percebe dos seus colaboradores, quais são, assim, aqueles mais gritantes que você... Claro, baseado na pergunta anterior, é sobre comunicação, né? Pessoas que não sabem se comunicar. Mas, além disso, quais são pontos, assim, que você acha que existem de melhorias nos seus funcionários, de forma geral, para aquelas pessoas que estão assistindo a live agora não repetirem os mesmos erros? Olha, talvez seja bem forte, mas assim, acho que isso é uma questão que acho que para todo mundo, né? Acho que cada vez mais a gente tem que ter esse é o olhar do dono, né? Então, acho que isso, né? Acho que para todo mundo é importante. Por que o olhar do dono, Thiago? Porque acho que o olhar do dono aí ele vai abranger muita coisa, entendeu? Porque Evitar e às vezes desperdício. evitar desperdício, eu querer qualidade, eu querer mais produtividade, né? Eu querer fazer certo na primeira vez, né? Então, assim, eu acho que aí acho que a gente pega bastante questões. E o olhar do dono, pô, o olhar do dono ele é fundamental, né? Para um bom resultado. Porque se eu não tiver o olhar do dono, né? Se eu não tiver
né, esse acompanhamento, né? Eu acho que isso é ruim. E assim, aí eu vou falar muito mais de liderança do que talvez do operacional, tá, Thiago? Eu acho que esse Tá é o bom. grande foco. Uhum. E eu acho que uma questão que muitos colegas pecam também é a questão da escutativa, entendeu? Acho que a escutativa aí, para mim, é muito importante, porque quando a gente tem a escutativa muito bem apurada aí, e né, a gente dá essa oportunidade, né, dá essa abertura, a gente tem grandes ganhos, né? Grandes ganhos. A escutativa para mim, é muito boa, né? Então a gente tem que ter o olhar de dono, a gente tem que ter a escutativa, né? E a gente não pode, né, como líder, deixar de dar feedback, né? Isso é importante também. Feedback é do caralho, feedback, porque porque o feedback é a pessoa aonde que ela vai estar se orientando, né? Tô indo bem, tô indo mal, o que eu preciso melhorar ou não, porque também às vezes o gestor, porra, meu funcionário, né, meu colaborador, é isso, é aquilo, tal, tal, tal. Você já conversou com ele, né? Não, mas então como que ele vai saber que ele é ruim, né? O que ele precisa melhorar? E aí, né, aí o gestor peca, né? Então, por isso que eu falo que o feedback é muito importante também, né? E na cabeça Então, da pessoa, talvez ele é o melhor funcionário da empresa, né? porque ninguém falou para ele que ele está fazendo errado ou que ele precisa melhorar, você entendeu? Então, assim, acho que o olhar de dono, escutativa, né? E dar o feedback, né? Tem muito mais coisa, mas acho que esses três são, para mim, são fundamentais. E eu deixo assim até para os colegas, assim, né? E para quem também é uma questão muito particular minha também, de João, gestor. Eu acho que e uma das questões que para mim é uma das mais difíceis e eu acho que nem todos os gestores buscam isso, que é desenvolver, né? Desenvolver as pessoas, né? E desenvolver sucessores também. E a gente tem carência disso também, né? Então, e a gente não desenvolve. Então, eu acho que, na minha visão, o papel do líder, eu acho que essa é uma da, da, das questões mais difíceis, né? E que poucos líderes, né, fazem isso com excelência, né? Claro que tem gente que faz isso muito bem, né? Claro que tem, né? Eu não faço tanto, né? Eu sempre me policio, sempre quero melhorar nessa questão, mas acho que desenvolver pessoas, acho que esse é um dos principais papéis do líder aí. Acho que você não fez essa pergunta, mas acho que já encaixando ela aí, acho que para mim esse é um dos principais papéis do líder, desenvolver pessoas, né? Desenvolver sucessores, porque só assim a gente também cresce, né? Então, isso é uma coisa que o João acredita muito, tá? Eu acredito muito nisso, eu busco isso, enfim. E aí tem essas outras três aí que são, acho que, coisas que a galera tem que melhorar mesmo aí. Quem quer entrar, tem que entrar com isso ali lá em cima, né? E não é fácil a produção, né? A batida é puxada, o ritmo é frenético, problema pinga toda hora, né? Tem muita gente na cabeça falando, e não é só a gente, tem processo bombando, tem produção que precisa entregar, né? Então, assim, tem que estar tem que estar muito, muito querendo trabalhar, né? Porque assim, é trabalhar árduo e às vezes você trabalha, pô, e quando você abre a escutativa, você vai ver que aí você vai trabalhar com a cabeça também. Então cansa também que você vai escutar cada história, né? Que eu coloquei lá atrás também, a gente pensar no lado humano das pessoas, né? E você tentar ajudar de alguma forma essa pessoa, né? Lá na casa dela, lá na família dela. Então isso também, acho que isso acho que faz a gente ser um gestor diferente também, né? E acho que uma coisa que eu também coloco bastante pro pessoal aí, né? Hoje nem tanto, né? Eu tô com um time aí de liderança, meus coordenadores são uns coordenadores bem maduros, já bem sêniores também. É, uma coisa que eu colocava bastante aí é a questão da persistência e paciência, né? Que às vezes a gente é muito novo, né? Eu me considero novo ainda, apesar das barbas brancas. Mas a gente fica muito ansioso, que nem acho que você até colocou lá atrás, né? A questão da ansiedade, de bater a meta, de querer isso, tal, 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 tal. Não, a gente tem que ter persistência, né? Por que persistência, né?
que é muito diferente de insistência, né? A gente tem que buscar, não está dando certo de um jeito, vamos buscar de outro jeito, né? Acho que buscar soluções diferentes, né? A questão da persistência e a paciência, né? Porque se a gente está fazendo um trabalho bem feito, vai acontecer as coisas, né? Então, outra, a meta de um mês, ela não sai num dia, ela vai sair num mês. A meta do ano, ela não vai sair num mês, ela vai sair num ano. Então, a gente tem que ter paciência também. E aí, claro, a gente não pode deixar isso aberto, né? Então, a gente tem que, né, tem que estar muito bem monitorando, acompanhando, né? Então, eu falo isso, uma persistência e paciência, né? Que a gente tem que tá buscando as coisas aí. Eu acho que isso também é fundamental. Show. João, para nós encerrarmos, quero que você dê dicas para aquelas pessoas que querem trabalhar, elas sonham trabalhar no setor. Hoje eu acho que o interessante dessas lives que eu faço na Científica é porque eu gosto de trazer pessoas de setores totalmente distintos para poder dar uma visão que inclusive, não sei você na sua época, mas, cara, eu não tive isso na minha graduação. Aquela possibilidade de imaginar, porque se hoje eu já sei as características de alguém que trabalha na produção, então aquela pessoa que tinha dúvida, ou ela vai odiar a produção a partir de hoje, está tudo certo, porque ela não vai ficar um profissional frustrado, ou então ela apaixonou de tal forma que amanhã ela já está se capacitando para chegar lá no setor, né, de produção. Então, de modo geral, quais são as dicas que você pode dar para pessoas que sonham em trabalhar no setor? Assim, a dica é bem complicado, né? Dica, né? Mas Arriscado, né? mas assim, acho que você tem que ter afinidades, né? Vamos colocar assim, né? Afinidade por pessoas. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Porque se você não gosta de pessoas, você não gosta de conversar com pessoas, pronto, né? Eu acho que produção já não é muito seu caminho, né? Mas você tem que ir uma parte mais técnica, que você vai trabalhar um pouco mais sozinho, né? Essa é uma visão minha, porque pensa uma pessoa trazer um problema para você da produção ou dela e você fechar a porta para ela, acabou. Então, já acho que já é uma primeira questão, né? É, a questão que eu coloquei também lá atrás, a gente tem rotina, mas essa rotina não é aquela rotina batida. Ela é muito dinâmica, né? Então, pessoas porque a gente tem vários perfis, né? Tem gente que não gosta desse dinamismo todo, de mudança todo dia, toda semana, todo mês, né? Ou eu falo até para você, eu brinco lá, às vezes é até telecena, né? De hora em hora vem uma mudança nova. Então, você não está preparado, você cai do bonde, né? Então, né? Então, assim, tem que tomar todo esse cuidado, né? Então, esse dinamismo faz parte da produção, né? Faz parte da produção. E se a pessoa não gosta desse dinamismo todo, eu acho que, né, acho que tem que procurar uma outra, um outro canal ali, né? E eu acho que uma questão também, acho que a questão da capacitação também, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se capacitando aí, buscando tecnologia nova, né? Coisa nova no mercado, né? Então acho que isso também, a produção também, acho que ela, se uma pessoa, eu também sou muito fechada, né? Muito no tradicional, né? Essa questão do tradicional, trivial, tal. Claro que vai dar certo, mas acho que tem que estar aberto às tecnologias novas, né? Então, senão não dá certo. E outra, a indústria 4.0 está batendo na nossa porta, né? Então, se a gente não está aberto a isso, a gente vai ficar para trás. Então, acho que isso também eu acho que é isso, Thiago. Assim, acho que tem mais coisa para falar, mas acho que assim, se a pessoa não gosta de pessoas, deu ruim. Se não gosta. Porque tem gente que gosta muito das coisas certinho, são metódicos e tal, 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 né? Tem hora para isso. A gente tem hora, mas assim, essa hora dentro do dia ela pode ser hoje cedo, amanhã de tarde e pronto, né? Tá tudo bem, né? Então, A gente tem hora, mas pode ser 8 da manhã, 8 da noite, né? Tá certo? é isso aí, entendeu? Esse dinamismo todo, porque tem gente que se corrói, né? Por conta que não entregou tal atividade. E eu acho que tem que estar muito aberto aí o que vem de novo, né? Vem de novo, acho que a gente tem que estar muito bem ligado, né? Atento, né? Antenado, porque senão a gente vai ficar para trás, né? E aí
E aí não vai ficar para trás, vai ficar para trás porque vai passar um compressor em cima do C, porque você não se atualizou. Olha eu mesmo, eu não tinha nem Instagram, ó. Pô, já tava ficando para trás. Então, assim, se eu não, né, que é a oportunidade, né, Tiago, ela bate na porta nossa, né? Mas É. cabe a gente pegar na fechadura e abri-la, né? Então, eu abri, eu acho que isso para mim aqui hoje, né, de fazer o Instagram, meu filho me ajudou, não tem vergonha nenhuma, minha esposa me ajudou bastante também, meus colegas falando e tal, mas assim, se a gente não tá aberto a isso, né, querendo, pô, tem que estar inserido nisso, porque senão eu não ia fazer esse bate-papo legal que eu acho que a gente fez aqui. Então, assim, acho que a gente tem que estar aberto a isso aí também, tá? Cara, muito obrigado, João. Olha, foi uma das lives mais legais que nós tivemos. Obrigado pela sua simpatia e por saber, né, cara, porque eu tenho consciência, já trabalhei na indústria, eu sei que o sábado e domingo ele é religioso, é o dia que você tem ali para colocar a mente em ordem e não pirar. Então, assim, ó, queria te agradecer, queria que você fizesse as suas considerações finais, para dar alguns recadinhos importantes aí para a galera. Não, acho que eu tô muito grato, né, Thiago? Porque muito feliz, né, de ter feito aqui. Espero que todo mundo tenha gostado mesmo, né? Eu acho que fui sincero, acho que quem me conhece viu que eu fui bem sincero aqui com as palavras, né? O jeito de falar, né, de como eu sou também no dia a dia. Estou muito feliz, tô bem satisfeito, agradecido, né? Agradeço todos os meus amigos aí, né? Que tá até aqui, agora eu tô conseguindo olhar. No começo não estava nem conseguindo olhar aqui quem estava escrevendo, né? O pessoal, o Elimar, né? O Deide, o Vitinho, o Antônio, aí tem a Júlia, né? Que me mandou um alô antes, a Flávia que trabalhou comigo aí, pô, pessoal, a Ellen, né? Acho que tem ó, o Carrijão aí, ó, que tá aí aparecendo, né? Pessoal aí, pô, fantástico. Assim, só tenho a agradecer mesmo, né? Acho que foi bacana. Agradeço o pessoal aí por ter me incentivado também, né? Porque, porque senão a gente também fica. Eu fiquei com vergonha, não vou mentir, não, viu? Fiquei, acordei ansioso, mas assim, acho que valeu a pena, né? Acho que valeu o pessoal me apoiando, né? A minha esposa aqui, a Fabiana, me apoiou bastante, meu filho João Vitor também, né? Meus pais, assim, valeu. Eu tenho que agradecer também muito aí o Ricardo pela indicação, né? Não esperava, né? E, enfim, eu acho que foi muito bom. Muito obrigado aí. Espero que o pessoal que acompanhou, viu aí, espero ter ajudado, né? Enfim, acho que tem bastante gente que trabalha junto comigo que está vendo aqui também. Valeu mesmo. Eu só tenho que agradecer. Eu estou muito grato aqui pelo dia de hoje aqui, poder contribuir um pouquinho aí com a minha experiência e com o pessoal aí, tá? Acho que se eu for resumir de tudo que você falou, teve uma pessoa que falou aí agora há pouco, que eu tentei até buscar aqui de volta para dar o mérito aí para quem falou. Eu acho que o desafio para vocês que estão assistindo é encontrar uma profissão e encontrar uma função que te dê um brilho nos olhos igual você tem quando fala de produção. Cara, é nítido. Até seu semblante muda, assim, sabe, ô João? É nítido que você está fazendo algo que você faz de forma bacana, né? Que você faz muito bem, mas que você gosta de fazer. Então, eu quero te parabenizar. Eu falei isso, cara, eu nunca tive um participante aqui que lotou tantas caixinhas de pergunta lá do inbox, lá da científica, igual foi você. Todo mundo, eu fui dar aula terça-feira, aí o pessoal, nossa, professor, você vai levar o João é isso, o João é aquilo. E eu acho que esse feedback é importante, porque muitas vezes nós trabalhamos num setor assim que cobra tanto da gente, né? Então, realmente é bom saber que você está no caminho certo. E quem sou eu para falar que você está no caminho certo ou não? Mas eu quero te parabenizar porque é aí que nós sabemos do caráter da pessoa, sabemos do profissional que ela é, através desse tipo de comentário e feedback, né? Então, parabéns. Queria fazer um desafio para todos vocês, aqueles que assistiram a live. Eu vou postar uma foto aí, minha e do João, aí, durante a live.
e queria que vocês colocassem lá o que vocês aprenderam nessa live. Coloca um item que vocês aprenderam para saber o que vocês aprenderam e saber o que vocês absorveram dessa live. Nós sempre temos, para aqueles que estão chegando agora, nós sempre temos todo sábado, 10 horas da manhã, uma live com alguém do setor industrial, e sábado que vem teremos outro. Eu fiz um convite, João, um cara que também quer ser o brother, o Léo, lá do setor de meio ambiente. O Léo, Léo foi meu... Eu estagiei na Brain, cara. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela empresa. E eu fui estagiário lá do setor de meio ambiente, e o Léo foi o cara que... É igual o Fábio falou aí, ó, o João foi meu mentor. O Léo, cara, tudo que eu sei de meio ambiente veio do Léo. Eu sou muito suspeito para falar do Léo, cara. Então eu fiz um convite, vamos ver se ele vai aceitar. Me ajuda lá, que ele agora é ele que tá... Pode deixar, vou pegar a pé dele, pode deixar. Tiago, agradeço aí, obrigado aí pelas palavras também. Obrigado, com certeza, né? Acho que eu realmente sou muito apaixonado, gosto muito do que faço. E muito obrigado pela oportunidade. Acho que é isso que eu tenho que falar aqui hoje. Valeu mesmo. Pessoal, muito obrigado. Sigam aí as nossas redes sociais e até a próxima live da Científica Educacional. Forte abraço, João, obrigado e até a próxima. Falou, valeu.